Nós não estamos realmente preparados para o que está por vir. Nós não estamos realmente preparados para o que está por vir. Essa frase foi dita pelo famoso ufólogo recentemente, pelo Jacques Vallée, ao falar sobre coisas que ele tem observado recentemente. Ele fala abertamente que enquanto o mundo se perdia em vídeos de luzes estranhas e relatos borrados de avistamentos, algo estava sendo preparado, algo que estava oculto e que agora está prestes a ser revelado. Ele diz: há um padrão e esse padrão está diante dos nossos olhos. Recentemente, o Jacques Vallée participou de uma entrevista no podcast do Joe Rogan e ali ele voltou a repetir o que ele vem dizendo há décadas. A forma dos objetos voadores não identificados, sobretudo aqueles que aparecem em zonas sensíveis como instalações nucleares ou áreas de testes atômicos, não é aleatória. Muitos desses objetos têm a forma de um ovo metálico e, segundo ele, essa forma não é apenas estética. É uma forma simbólica, uma forma funcional, uma forma ritualística ou talvez uma assinatura. Mas para entender o que Jacques Vallée quis falar com essa afirmação, nós primeiro precisamos voltar no tempo, mais precisamente para 1945, quando aconteceu o caso Trinity. Ai, Carol, como assim o caso Trinity? Pois é, esse é o nome da primeira bomba nuclear detonada pela humanidade. E poucas semanas antes da primeira explosão nuclear da história humana, a infame detonação Trinity realizada no deserto do New Mexico, dois meninos, o José Padilha, de 9 anos, e o Remy Vaca, de 7 anos, testemunharam o que talvez seja o primeiro acidente ufológico moderno documentado acontecendo 2 anos antes de Roswell. Segundo Jacques Vallée, que investigou esse caso por décadas e publicou suas conclusões no livro The Best Kept Secret, esses garotos encontraram uma nave em forma de ovo caída em um rancho. A estrutura estava avariada e parcialmente queimada, com fragmentos espalhados pelo chão. A vegetação em volta havia sido completamente incendiada. E o mais perturbador de tudo é que criaturas humanoides pequenas e agitadas eram vistas por pequenas janelas dentro da nave. Assustados, os meninos fugiram e contaram para os adultos. Poucas horas depois, o exército americano já havia chegado. A área foi isolada, a nave foi removida e os fragmentos recolhidos. E o silêncio caiu como uma cortina de chumbo sobre o caso, porque nenhum jornal publicou a história. E provavelmente você nunca ouviu falar dessa história, você só conhece o caso Roswell, porque esse outro caso aqui foi ainda mais oculto que esse. Nenhum canal de televisão fala sobre e nenhum canal do YouTube replica essa história. Mas os meninos contaram essa mesma história com os mesmos detalhes durante toda a vida deles. E é exatamente esse caso que o Jacques Vallée estudou. Mas por que isso é importante, afinal, para a nossa conversa aqui? Porque isso é a marca da primeira interação direta entre um objeto voador não identificado em solo terrestre e em um contexto altamente simbólico, porque teve ali a explosão de uma bomba nuclear. O Jacques Vallée acredita que há uma correlação direta entre essas aparições e os avanços tecnológicos destrutivos da humanidade, como se essas inteligências, ou que quer que elas sejam, estivessem observando, alertando, intervindo ou até reagindo. Agora nós vamos avançar um pouquinho para 1964, onde, na cidade de Socorro, também no New Mexico, o protagonista, o oficial de polícia Looney Zamora, ao perseguir um veículo suspeito, testemunhou algo surreal. Uma nave em forma de ovo, pousada em 4 apoios metálicos com 2 humanoides agitados do lado de fora. Quando ele se aproxima, o objeto decola e deixa para trás marcas de queimadura no solo e pegadas e impressões físicas. É claro que o FBI apareceu, a Força Aérea também, e o local foi cercado. E foram feitas análises do solo, fotos e medições. Tudo foi documentado e esse é um dos casos mais bem arquivados da ufologia, mas mesmo assim abafado e ignorado.
Agora preste atenção como o padrão se repete. A forma ovalada, os humanoides baixos e agitados, os sinais físicos no terreno e a aparição em momentos-chave da história da tecnologia humana. Porque o caso de Socorro não foi o único, não. Em 1965, nós tivemos um outro caso, dessa vez acontecendo na França. Maurice Massé, um agricultor e ex-combatente da resistência francesa, estava em seu campo quando viu uma pequena nave, também em formato de ovo, e 2 seres humanoides próximos a ela. Um dos seres apontou para o dispositivo e um raio paralisante atingiu o cara, que ficou imobilizado, porém inconsciente. O local foi analisado por 5 agências do governo francês e tinha ali alterações no solo, marcas e vestígios químicos. O Massé era um cara de reputação ilibada. Ele nunca buscou fama, ele nunca lucrou nada com essa história, mas ele contou o que viu e permaneceu fiel à sua versão inicial até o seu último momento de vida. O Jacques Vallée destacou nessa entrevista lá no podcast do Joe Rogan a necessidade de pesquisas de verdade, entrevistas presenciais, documentação em campo, e ele lamenta que hoje em dia a ufologia tenha se tornado um show de luzes, de vídeos borrados e de vídeos alterados por computador e também de especulação rasa por parte de pessoas que só querem fama na internet, tipo eu. Ele critica que esses novos investigadores não saem do sofá, que esses novos investigadores não querem analisar os dados físicos e que não olham para o que exatamente existe ali no chão. Ele também fala sobre algo muito curioso, que é o fato de que esses viajantes interestelares cruzando as galáxias sempre estiveram aqui, coexistindo conosco em planos distintos da realidade. Essa hipótese é mais ousada e mais negada. E é curiosamente também a mais temida pelos céticos, porque ela não pode ser refutada com telescópios, radares e foguetes. Jacques Vallée propõe nessa entrevista que o fenômeno OVNI é um fenômeno interdimensional e que os objetos voadores, especialmente os que seguem esse padrão de forma oval, tipo no caso Trinity, no caso Socorro e até naquele caso da França, eles não atravessam o espaço, mas sim eles atravessam o véu que separa as dimensões. E essa travessia, segundo ele, não é apenas física, é psíquica, é simbólica e é ritualística. Durante essa entrevista, ele também fala que o interesse dessas entidades biológicas que nos visitam é um interesse sionista, ou seja, interesses de entidades que estariam sincronizadas com o nível consciencial da humanidade. Entidades que se manifestam de forma diferente, dependendo do estado mental, emocional e espiritual do observador. E ele afirma, entre aspas, a mente humana é parte da equação. Não somos apenas observadores, somos catalisadores. E essa linha de pensamento também se alinha com os testemunhos de Jack Barber, que é o ex-oficial que relatou ter participado de missões secretas de recolhimento de objetos não identificados, todos com forma oval ou esférica, utilizando helicópteros militares. Segundo Barber, que eu já contei aqui para vocês, os objetos eram totalmente metálicos, sem portas, sem janelas, sem propulsão, sem asas ou marcas, apenas ovos de metal, que devem ter sido postos por uma galinha metálica, claro. O Jack Barber, ou Jacob Barber para os menos íntimos, diz que não sabia de onde vinham, nem como haviam chegado lá, mas toda a operação era extremamente silenciosa, sigilosa e coordenada. O Jacques Vallée compara esses relatos com casos de décadas passadas e percebe a repetição matemática do fenômeno, a forma do objeto, a presença de pequenas criaturas e a reação emocional da testemunha, a alteração eletromagnética do ambiente, a interferência mental psicológica, e ele diz: isso não é aleatório, tudo isso faz parte de um imenso roteiro. Segundo Jacques Vallée, o formato desses objetos, ou seja, esses objetos que têm formato de ovo, eles não são veículos, eles são arquétipos. Porque o ovo é o símbolo do nascimento e da transição e de passagem entre mundos. E talvez, por isso mesmo, essas naves apareçam em momentos de ruptura histórica, tipo no primeiro teste nuclear, no início da era espacial, no começo de grandes guerras ou antes de eventos catastróficos.
psicológicos. Segundo ele, então, o fenômeno pode estar interagindo com a psique humana de alguma forma que ainda não compreendemos. O que, afinal de contas, querem essas entidades conosco? Estariam eles apenas observando, tentando impedir alguma coisa? Ou será que eles estariam plantando sementes de controle, de mitos, de religiões, de crenças? Será que eles estariam plantando ideias em nós? O Jacques Vallée falou lá na entrevista que ele tem certeza que essas aparições ao longo da história estão por trás da formação de diversos sistemas espirituais e doutrinários. No livro Emissários do Engano, ele detalha como certas seitas modernas se basearam em contatos com supostos extraterrestres que davam ordens, instruções e visões messiânicas. E um exemplo muito claro disso é o exemplo da cientologia. Nós já temos vídeo completo aqui no canal para vocês entenderem do que eu estou falando, como a cientologia se baseia nessa questão do contato com extraterrestres. Eu deixarei o link do vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição, caso você ainda não tenha assistido, vale a pena. Ele fala também sobre uma hipótese ainda mais perturbadora, sobre como essas entidades podem estar moldando a civilização humana, como quem cultiva um rebanho, não com armas, mas sim com símbolos. E essa tese, que mistura física, psicologia e mitologia, está na obra Passaporte para a Amazônia, onde o Jacques Vallée cruza relatos ufológicos com aparições marianas, encontros angelicais e até com lendas medievais. Em todos, a estrutura narrativa é similar: seres luminosos, mensagens cifradas, levitação, perda de tempo, comunicação mental. E ele conclui que o fenômeno é o mesmo, apenas muda de máscara com o passar dos séculos. Ou seja, todas essas aparições de santo, de Virgem Maria, tudo isso que o povo alega ver é, na verdade, de acordo com Jacques Vallée, um acidente ufológico. Ele fala: não são deuses, não são anjos, não são alienígenas, são inteligências que transitam entre camadas da realidade e moldam a nossa percepção conforme nossa cultura, nosso tempo e nosso contexto. Então, se isso for verdade, o fenômeno OVNI não é apenas físico, mas sim mítico. Ele é psicológico, ele é arquetípico. E o que os governos estão nos escondendo talvez não seja uma frota de naves de Zeta Reticuli, mas sim algo ainda mais perigoso. A prova de que a realidade como nós conhecemos é maleável, é instável e que a consciência é parte do próprio tecido do universo. Nessa semana eu contei para vocês lá no meu Instagram que a ciência está estudando a hipótese de o Sol ser uma entidade consciente. E por aí a gente já tira que essas palavras de Jacques Vallée ecoam dentro da mesma sabedoria. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês: se a maioria das pessoas desse planeta já não consegue processar nem o fenômeno OVNI, imaginem essa compreensão ainda mais ampla e ainda mais profunda que Jacques Vallée está nos propondo. São imensas quebras de paradigma que eu diria que são apenas para as mentes dos mais despertos. Em todo caso, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aqui apresentado. Você concorda com o que Jacques Vallée disse ou você acha que esses OVNIs são de viajantes intergalácticos que atravessaram centenas de milhões de quilômetros e chegaram aqui na Terra e estão nos visitando em segredo? Comenta aqui embaixo. E se você concorda com Jacques Vallée, comente consciência aqui nos comentários, porque consciência é a nossa palavrinha mágica de hoje. Inclusive, consciência é algo que falta para muitos, né? Então comenta aqui embaixo, para quem sabe assim a gente cria uma egrégora de consciência. Egrégora é essa que extrapole as paredes desse canal e vá para quem mais esteja precisando de consciência e senso crítico. Comente consciência aqui. Bom, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo e eu quero saber todos os comentários de vocês. Não meçam palavras aqui nos comentários. E se eu souber de mais algum detalhe dessa história sórdida ou tiver mais algum assunto para tratar, e, claro, se aceita permitir, eu volto aqui em mais um vídeo. Bye!